Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje de uma parte da sintaxe que está prevista dentro do predicado. Estamos falando do predicativo. Então, quando a gente fala em predicativo, eu quero que você entenda o seguinte. A palavra predicativo, pode pensar assim dessa maneira, significa uma característica. Então, o predicativo, ele vai dar uma característica em relação a algo. E esse predicativo, ele está previsto dentro do predicado. Então, você tem lá sujeito e predicado. Então, dentro do predicado, você vai ter o predicativo do sujeito ou do objeto. Não é um dos termos da oração. Se você for buscar os termos da oração, você não vai encontrar um termo chamado predicativo. Mas ele está previsto dentro do termo que é o predicado. E o que acontece com o predicativo? É uma característica. E nós temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Na realidade, a lógica é bem simples. O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito da oração e o predicativo do objeto é uma característica do objeto, que pode ser tanto direto quanto indireto. Então, sempre que se fala em predicativo, pode pensar sempre em uma característica em relação ou ao sujeito ou ao objeto. Então, vamos para o exemplo aqui, ó. Ela entrou em casa apressada. Então, o que você faz primeiro? Encontra o verbo, lógico. Quem entrou em casa? Ela. Aqui eu tenho o meu sujeito. Agora, a palavra apressada, por que ela está no singular, no feminino e com quem ela concorda? Se você voltar aqui, ó, ela apressada. Então, nós temos uma característica do sujeito. Por isso que apressada, a palavra apressada é um predicativo do sujeito, tá? Uma coisa importante, o predicativo do sujeito não depende de verbo de ligação para existir. Então, mesmo que o verbo entrar seja um verbo intransitivo, eu tenho sim um predicativo do sujeito. Porque o predicativo do sujeito, ele pode aparecer com qualquer verbo. O que acontece é que o verbo de ligação depende do predicativo do sujeito. E do objeto, olha essa frase aqui, ó. Ela viu um homem apressado. Então, beleza. Quem viu? Ela, sujeito. Viu quem? Viu um homem. Beleza. Agora, a palavra apressado, o que acontece? Ela viu um homem, ele estava apressado. Ou ela viu um homem que estava apressado. Essa estrutura aqui tem a função de dar uma característica ao objeto direto. Então, por isso que a gente chama de predicativo do objeto. Sempre que você tem um predicativo do objeto, não é qualquer verbo que admite isso. São verbos que geralmente eles têm uma constatação, uma determinação, uma opinião, um ponto de vista, uma percepção sobre alguma coisa. São alguns tipos de verbos que admitem isso. Mas é importante que você entenda essa relação. Predicativo do sujeito ligado ao sujeito, predicativo do objeto ligado ao objeto. E eles concordam com seus referentes, sempre. Predicativo do sujeito concorda com o sujeito e do objeto concorda com o objeto, sempre dessa maneira. Vamos começar agora com alguns exemplos do predicativo do sujeito. Aqui, o que você vai ter no cuidado? O predicativo do sujeito, geralmente, na grande maioria das vezes, aparece com o verbo de ligação. Beleza. Mas somente com o verbo de ligação, não. Pode aparecer também com outros tipos de verbos. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeira coisa que a gente faz, sempre você vai buscar o verbo. Sempre, ó. Hoje Maria está cansada. Perfeito. Quem está cansada? Maria. Então, aqui é o meu sujeito. E veja que a palavra cansada, o que ela faz? Traz uma característica do meu sujeito. Então, cansada é um predicativo do sujeito. Sempre desse jeitinho aqui. E aqui nós temos o verbo estar, que é um verbo de ligação. A torta era de chocolate. Tá, e agora tem uma preposição aqui, mas vamos primeiro buscar o que era de chocolate. Ah, a torta, perfeito, isso é meu sujeito. Veja que a expressão de chocolate, qual a função que ela exerce? Mesmo sendo uma preposição, eu consigo perceber que esse de chocolate
tem a função de dar uma característica à torta, do que ela foi feita. Então, nesse caso, mesmo com preposição, você tem um predicativo do sujeito. Isso pode acontecer. Cansada aqui é um adjetivo. E de chocolate é uma locução adjetiva. Então, você pode encontrar, sim, o predicativo na forma de um adjetivo. E aqui é uma locução adjetiva, tá? O predicativo do sujeito ele é bem amplo. Você pode ter várias formas como ele aparece. Já vamos ver um pouquinho como é que funciona isso. Mais um exemplo. Bruna parecia triste. Quem parecia triste? Opa, Bruna é o meu sujeito. Perfeito. Agora, triste, você percebe que é uma característica de Bruna, que nesse caso, nesta construção, é o meu sujeito. Ele está triste. De novo, quem está triste? Ele, que é o meu sujeito. E triste aqui é uma característica do meu sujeito. Então, veja aqui, o referente aqui era um nome, então você tem um substantivo. Aqui é um substantivo comum, aqui já é outro nome próprio, aqui é um pronome. Então, o referente do predicativo do sujeito é o sujeito, não importa como ele venha, tá? Pode ser de várias maneiras. Aqui, ele chegou sorridente. Ele chegou. Aqui você tem o sujeito e você vai agora perceber o seguinte: sorridente é um predicativo do sujeito, perfeito. Aqui o verbo estar é verbo de ligação. Era, verbo de ligação. Parecia, verbo de ligação. Está, verbo de ligação. E chegou. Opa, chegou não é verbo de ligação. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos um verbo intransitivo. O que isso significa? Que não precisa ter verbo de ligação para aparecer um predicativo do sujeito. Agora, e o predicativo do sujeito não depende, então, do verbo de ligação. Olha essa outra frase. Júnior é jogador de futebol. Eu tenho aqui, ó, verbo ser. Quem é jogador? Júnior, meu sujeito. Jogador de futebol é uma característica do meu sujeito. Então, olha a expressão toda que nós temos aqui. E aqui, a relação é com o sujeito. Isso aqui é um verbo de ligação. Na de baixo, o corrupto agiu sozinho. O verbo agir não é verbo de ligação, é um verbo de ação. Mesmo assim, eu já percebo que sozinho é uma característica do meu sujeito. Então, mesmo tendo um verbo intransitivo, eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, essa é uma condição importante para você já entender de cara que o predicativo do sujeito pode aparecer com qualquer tipo de verbo. Aí o seu cuidado é perceber o seguinte: sempre é uma característica do sujeito. Vamos agora organizar isso e saber quais as formas em que ele pode aparecer. Então vamos lá. Olha a frase agora aqui, ó. Mariana parece ansiosa e o pesadelo foi de assustar. O que nós temos aqui? Claro, primeiro eu acho o verbo. Parece e foi. Legal. Quem parece ansiosa? Mariana, que é o meu sujeito. O que foi de assustar? O pesadelo, sujeito também. Aí, aqui fica mais fácil porque ansiosa já é um adjetivo. Então, perfeito. Ansiosa é um predicativo do sujeito que caracteriza Mariana, que é o meu sujeito. Aqui foi de assustar. Então, nós temos uma locução adjetiva. Então, você pode ter o seu predicativo do sujeito pode vir na forma de um adjetivo. E lembre-se de que o adjetivo também tem a locução adjetiva. Então, as duas formas estão adequadas aqui. Tanto aqui quanto aqui, as duas são predicativo do sujeito. Também pode vir na forma de um substantivo. Sim, sem problema nenhum. Olha só. Roer as unhas é uma mania. Verbo ser aqui. Milena foi o motivo da briga. Mais um verbo aqui. O que é uma mania? Roer as unhas. Aqui nós temos, inclusive, um sujeito que é oracional com o verbo no sujeito. Agora, é uma mania? Claro que você fala assim, não dá para você pensar em relação a adjetivo, porque você tem agora um substantivo que, neste contexto, estabelece uma característica ao meu sujeito, mesmo sendo um sujeito oracional. A mesma coisa aqui. Milena foi o motivo da briga.
Quem foi o motivo da briga? Milena. E o motivo da briga é uma característica atribuída neste contexto, tá? Veja que não é uma característica dela enquanto pessoa, é algo relacionado a ela. Quando você tem um substantivo, dificilmente você vai falar assim, ah, isso aqui é como se fosse um adjetivo. Não é. Ele é uma característica naquela frase. Sempre tem esse cuidado. Você constrói o significado de um predicativo na frase que você tem de referência. Aí, também pode na forma de um pronome. Quando vem com um pronome, você olha assim, então tá. Não dá para ir muito na mesma lógica. Olha só, a responsável é ela. Então, temos o verbo aqui e o verbo aqui. Claro que o meu sujeito é a responsável, aqui o sujeito é meu carro. Daí você olha assim, ela e aquele. Os dois são predicativos do sujeito. Aqui fica mais abstrato ainda, né? Você, ela é uma característica da responsável. Veja que não é uma característica na qualidade de você dar, na ideia de dar uma qualidade, por exemplo. Se é bom ou ruim, não é só isso. Nessa frase, eu estou determinando que ela é a responsável. Então, por mais que pareça estranho, realmente fica bem abstrata a informação, mas nesse contexto, isso aqui é meu predicativo do sujeito, isso aqui também, tá? Por mais que não seja assim, não achei uma característica, não acha mesmo. Mas na relação que nós temos da frase, verbo, sujeito, isso aqui é meu predicativo do sujeito. Claro que isso é uma característica também do verbo ser, tá? O verbo ser tem essa característica. O verbo ser, quando ele é de ligação, ele vai ter sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, veja que um pronome também faz a vez de um predicativo do sujeito. Perfeito. Só isso? Não. Vamos agora para outra frase. Somos 24 para almoçar. Então, ó, verbo aqui, eles eram só 3. Outro verbo, tá? Claro que aqui, somos, você sabe que é um sujeito que não está expresso, mas eu consigo deduzir pelo contexto, né? Ó, claro que caberia um nós aqui, ó. Nós somos. Tá, nós somos quantos? 24. Então, esse é o meu predicativo do sujeito. Eu estou atribuindo uma característica ao sujeito. Eles eram só 3. Ó, aqui eu tenho um predicativo do sujeito que atribui uma característica ao meu sujeito. Então, por mais que pareça estranha um pouco a construção, mas você tem sim um predicativo do sujeito. E aqui, uma atenção especial, porque o predicativo do sujeito pode vir na forma de uma oração. O que vai acontecer aqui? Nessa oração, claro, para ser oração, o que a gente tem que ter? Sempre verbo. Então, quer dizer que dentro do predicativo do sujeito, você vai ter um verbo. E quando você tiver uma oração que ela é desenvolvida, o verbo vem conjugado e você ainda vai ter uma conjunção subordinativa integrante. Olha só essa frase aqui. O bom é que ela sempre foi bem comportada. Então, você tem aqui um verbo aqui e mais um verbo aqui. Perfeito. Aí você já percebeu que tem um que. Quando você tem esse verbo e que, desse jeitinho aqui, esse que aqui é uma conjunção subordinativa integrante. A conjunção integrante sempre inicia uma oração. Então, nesse caso, o bom é aí que ela sempre foi bem comportada. Então, nesse caso, você tem aqui, ó, um sujeito, tem um verbo de ligação e tudo isso daqui é minha oração na função de predicativo do sujeito, tá? A gente chama isso daqui de oração subordinada substantiva predicativa. Então, eu posso ter uma oração inteira na função de sujeito, de predicativo do sujeito. Posso, sempre, tá? Outro exemplo, a dúvida era. Então, nós temos aqui, ó, verbo, se seriam necessários mais ajudantes. Tenho 2 verbos, aí apareceu aqui, ó, essa palavra ser. A palavra ser também pode ser uma conjunção integrante, também. Então, nós temos a dúvida é o meu sujeito. Qual era a dúvida? Se seriam necessários mais ajudantes. Esse aqui é o meu predicativo do sujeito na função de uma oração.
Então, fique bem atento a isso. O predicativo do sujeito pode aparecer de várias maneiras. Pode vir como um adjetivo, uma locução adjetiva, pode vir como substantivo, como pronome, como numeral, como oração predicativa. Então, pode vir de várias maneiras. O seu cuidado é entender isso. Então, quando você tem esse tipo de construção, fique atento a essa dinâmica de que o predicativo do sujeito dá uma característica ao meu sujeito. Beleza. Agora vamos ao predicativo do objeto. Qual a particularidade do predicativo do objeto? Primeiro, você tem aí no seu material alguns exemplos de verbos que admitem o predicativo do objeto. Não é qualquer verbo que admite isso, tá? São verbos que têm como sentido uma constatação, uma determinação, um ponto de vista, vai ter uma ideia, um argumento, sempre vai ter um verbo que sugere um ponto de vista, uma percepção sobre algo, uma opinião, sempre tem nesse sentido. E o predicativo do objeto pode vir, sim, tanto ligado a um objeto direto quanto a um objeto indireto, não tem problema aqui. Só é importante que você entenda isso. E eu consigo fazer assim, por exemplo, olha a frase de referência aqui, ó. O diretor considerou o funcionário competente. Vamos lá, considerou... O diretor é o meu sujeito, considerou quem? O funcionário. Você lê da seguinte maneira quando você trabalha com o predicativo do objeto. É assim, ó. O diretor considerou o funcionário e, na opinião dele, ele é competente. É como se fosse assim, ó. Na opinião do diretor, o funcionário é competente. Então, você percebe que esse predicativo do objeto... A função dele realmente é dar uma característica do objeto. Essa tem a característica importante. E quando você tem um predicativo do objeto, você quando troca, se você for trocar o objeto direto por um pronome, ele não vai junto. Então, por exemplo, posso falar assim? O diretor considerou-o competente? Posso, ó. Considerou-o competente. Posso. Eu não posso, se eu terminar, falar assim, ó, o diretor considerou-o. Tá, você fica esperando. Então, por isso que você percebe que o predicativo do objeto, ele não vai junto com o objeto. Ele está à parte do objeto, fora do objeto. Por quê? A função dele é dar uma característica. Então, eu posso trocar o objeto por pronomes, mas o predicativo do objeto não vai junto. Sempre assim. Para você entender uma forma de você também confirmar se é predicativo do objeto ou não. Agora, alguns exemplos mais práticos. Eu posso ter o predicativo do objeto na forma de um substantivo ou de um adjetivo. Isso pode ser bem flexível. Então, vamos olhar agora a construção aqui, ó. O trabalho raivoso formara o homem, tá? Aqui, o verbo formar, quando eu falo assim, ó, formar essa pessoa homem, quer dizer, fez com que ele se transformasse assim. Eu determinei uma situação. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho meu objeto direto na forma de um pronome e aqui o meu predicativo do objeto é uma característica desse objeto. É como se falasse assim, ó, o trabalho fez com que ele se transformasse em um homem. Então, essa é a função do predicativo do objeto. Outro exemplo, promete que algum dia me fará baronesa? O verbo fazer aqui é de transformar alguém em algo, fazer com que alguém se transforme naquilo. Então, o que você vai perceber? Promete que algum dia fará quem? Eu. Não posso colocar eu, né? Porque o eu não é objeto direto. Você tem aqui, ó, objeto direto. E vai fazer o quê? Baronesa. Aqui é meu predicativo do objeto. É uma característica do objeto. Qual o seu cuidado? Quando você tem um objeto na forma de um pronome, você sabe que pode acontecer de você ter o pronome antes do verbo, claro. Mesmo assim, ó, do ladinho do verbo fica mais fácil quando tá assim. Mas também pode vir assim, como uma ideia de próclise, não tem problema nenhum. A classificação ainda é a mesma, tá? Agora, alguns exemplos também em relação a adjetivos. Eu achei a professora triste. Veja que o verbo achar aqui não é que estava perdido e encontrou alguma coisa. Aqui é de ponto de vista, ó. Na minha opinião, a professora estava triste, tá?
Então, nesse caso, eu achei quem? A professora, objeto direto. Tá, e na minha opinião, ela estava como? Triste. Então, se eu falar para você assim, eu achei-a triste. Veja que dá para fazer essa troca. Chamava-lhe perversa, a mesma coisa. Chamava, esse lhe é meu objeto indireto, e esse perversa é um predicativo do objeto. E aqui você tem o verbo chamar que admite tanto objeto direto quanto indireto. Ontem vi minha vizinha e ela estava muito preocupada, como se fosse falar assim. Eu percebi que ela estava muito preocupada. Então, de novo, tem o verbo aqui, vi quem? Minha vizinha, objeto direto. E na minha opinião, ela estava muito preocupada, predicativo do objeto. Essa é uma parte importante. Aí temos aqui mais alguns exemplos para você deixar isso muito mais claro. Eu chamei-lhe de falsa. Aí, olha só que frase interessante. Você tem o verbo aqui, você tem um pronome e um termo preposicionado. E agora? Nesse caso, eu posso ter o predicativo do objeto também com preposição no começo. Mesmo assim, ele continua sendo um predicativo do objeto. Esse lhe é meu objeto indireto. Mas eu também posso ter a construção diferente, ó. Os alunos chamaram-lhe incompetente. Verbo, predicativo, objeto indireto e o meu predicativo do objeto sem preposição. Então, eu posso ter as duas construções sem problema nenhum. As duas são admitidas. O verbo chamar pode vir tanto como objeto direto, indireto. O predicativo do verbo pode vir tanto com preposição, sem preposição. É bem flexível essa construção. Agora, mais alguns exemplos com pronomes. Ele a viu sorridente. De novo, verbo aqui. Esse a é o meu objeto direto e o sorridente, predicativo do objeto e não do sujeito. Todos acusaram-no de desmotivado. De novo, ó, verbo acusar. Acusaram alguém, que é o meu objeto direto, de desmotivado, predicativo do objeto também. A direção elegeu o presidente, determinou que ele fosse presidente. Então, nós temos o verbo aqui, temos o predicativo, o objeto direto e o predicativo do objeto. Todos chamam-lhe mãe. Verbo, de novo, o meu objeto indireto e o predicativo do objeto. Então, veja que as construções são muito parecidas. E o sentido dos verbos sempre é assim, de você determinar alguma coisa, dar um sentido a alguma coisa. Essa é a parte importante para você entender. Quando eu falo em predicativo do objeto, não é qualquer verbo que admite isso. São verbos que eles deixam escancarada uma ideia de opinião, de percepção sobre algo, de ponto de vista, de determinar, de constatar. Tem essa perspectiva. Então, não é qualquer verbo que admite predicativo do objeto. Tá? Por exemplo, comprar. Eu comprei um carro novo. Comprar é comprar. Não tem nada de opinião, nada. Simplesmente você comprou. Então, aí você não vai ter um predicativo do objeto, por exemplo. Tem que ser verbos que admitem esse tipo de construção. Agora, para ficar um pouquinho mais clara a informação, quero que você me acompanhe em tela. Vamos fazer agora umas comparações com predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? Veja só. Primeiro exemplo que nós temos ali, você tem a frase: os alunos são inteligentes. Aqui nós temos o verbo ser e inteligentes aqui, ó, é o seu predicativo do sujeito. Por quê? Ele traz uma característica do sujeito, os alunos. Por isso, um predicativo do sujeito. Na frase de baixo, você tem ali, ó, nomeei José, o meu secretário. Nomeei quem? José. Tá, e ele é o que agora? O meu secretário. Então, eu tenho o meu objeto, que é José, que está aqui, e o meu secretário é meu predicativo do objeto. Por quê? É uma característica agora do objeto, uma determinação em relação a ele. Então, você tem um predicativo do objeto. Outro exemplo, chamei-o de ladrão. O que nós temos aqui? Você tem, nesta construção, o verbo chamar agora, e você tem o predicativo, o objeto dele na função do o. O verbo chamar pode ser predicativo do objeto, pode ser um verbo transitivo direto. Chamei-o de ladrão, tá? Ele é o que mesmo? Ladrão. Então, você tem um predicativo do objeto, mesmo com essa construção aqui. Então, chamei-o de ladrão. Outro exemplo, fumar é um vício.
que nós temos aqui? Verbo ser e a expressão um vício é uma característica do meu sujeito. Fumar é um vício, então eu tenho um predicativo do sujeito. Outro exemplo aqui, de novo, com o verbo, mas ainda é de pronome. O professor sou eu. Temos aqui o meu verbo, aqui, e o meu predicativo do sujeito. Aí você olha assim, tá, como é que pode, nessa construção, então, o verbo ser concordar com o predicativo do sujeito? Sim, o verbo ser, aí eu sugiro que você, claro, dê uma atenção especial, se você puder estudar um pouquinho a ideia do verbo ser, ele tem uma característica particular, porque ele pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo do sujeito. Isso é uma particularidade do verbo ser. Aí outro exemplo, a cidade elegeu. Elegeu quem? José. Tá, e José agora é o quê? Prefeito. Então, eu estou determinando quem é José, o que ele vai ser. Por isso, é um predicativo do objeto. Todos julgavam no culpado. Vamos lá. Todos julgavam quem? Alguém, não sei quem é, mas o nosso aparece aqui. E na opinião das pessoas, ele é culpado. Então, você tem aqui um predicativo do objeto. Maria continua alegre. Continua, aqui o verbo continuar não é de continuar alguma coisa. Como ela está? Ela ainda está alegre. Então, temos um predicativo do sujeito. Por isso que é importante você perceber essa diferença aqui. Só me acompanha aqui um pouquinho. Quando a gente então trabalha com predicativo do sujeito do objeto, tem que olhar a relação que você tem na frase. Predicativo do sujeito ligado ao sujeito e do objeto ligado ao objeto. Mas para o predicativo do objeto, não é qualquer verbo que admite essa construção. Para ficar um pouquinho mais fácil agora, quero que você me acompanhe em tela alguns exercícios então. Vamos lá. Nessa nossa primeira questão, o que nós temos aqui? São exemplos de uma mesma função sintática, os elementos sublinhados na frase. O que acontece nessa nossa construção? Quando a gente trabalha com estruturas assim, função sintática é a mesma. Qual o seu cuidado? Claro que na hora de fazer uma análise de mesma função sintática, pode aparecer qualquer tipo de construção. Pode aparecer qualquer estrutura. O que você vai cuidar? Você pode ter, nos termos destacados, sujeito, qualquer coisa pode aparecer. Então, tem que olhar sempre a estrutura da frase. Olha na letra A. Viagens de avião e de metrô podem guardar certa semelhança. Então, a banca espera que você encontre uma construção em que você tem elementos com a mesma função sintática. É isso que tem que cuidar. Então, nesse caso, viagens de avião e de metrô podem. Isso aqui, ó, é o sujeito do verbo poder. Ah, beleza. Guardar o quê? Certa semelhança. Aqui nós temos, nessa estrutura, um sujeito que vem aqui e o objeto direto. Então, não é a mesma função. B. Em tais viagens, estamos surpreendentemente sós. Nesse caso, nós temos aqui esse em tais viagens. Veja que a palavra tais aqui, especificamente, ela está ligada à expressão em tais viagens. Está aqui, ó. Então, nós temos simplesmente como se fosse um pronome demonstrativo aqui. Então, não tem a função sintática, por quê? Estamos sós. Esse sós aqui é como se fossem sozinhos, ó. Estamos sós. Esse sós aqui, nessa função onde ele está, ele é um predicativo do sujeito. Nós estamos sós. Na C, que ninguém se socorra do celular ou de qualquer engenhoca eletrônica. Então, você tem o ninguém aqui, que está ligado ao verbo socorrer. Aí, você tem simplesmente agora uma construção que é assim. Socorra do quê? Do celular ou de qualquer engenhoca eletrônica. Isso que está ligado ao verbo, mas não como sujeito, e o ninguém é meu sujeito. D. O único compromisso é o de não resistir à súbita liberdade que nossa imaginação ganhou. Então, o que você tem aqui? O único compromisso é o meu sujeito, nossa imaginação também é sujeito. E a palavra compromisso está em destaque porque é o núcleo do sujeito, imaginação é núcleo do sujeito também. Então, por isso que a letra C, resposta da questão, porque ela traz as duas indicações adequadas aqui. E na última, chegando à nossa restação,
retomaremos a rotina. Então, você tem aqui uma construção que é complemento do verbo retomar alguma coisa, e o nossa está simplesmente, é um pronome possessivo, que está ligado à palavra estação. Então, realmente, a letra D é a única que você tem essa função, que é a mesma coisa. Na próxima questão, temos uma questão diretamente ligada à ideia de predicado nominal. Então, olha só, os predicados nominais são formados por um verbo de ligação e um predicativo. Assinale a alternativa que apresenta a frase em que o verbo de estado não expressa o que está indicado. O que acontece? Os verbos de ligação, chamamos verbos de estado, sempre têm um sentido. Então, agora é só você buscar nessa questão qual é a informação que está errada. Por exemplo, mudança de estado. A aula acabou em baderna. O que é mudança de estado? Quando você tem uma situação e ela muda para outra. Então, a banca pede que você encontre na alternativa uma que não expressa o que está indicado ali. Então, veja só. A aula acabou em baderna. Perfeito. Ela não estava, mas ficou assim. Então, você tem uma mudança de estado. Na letra B, estado transitório. As notícias andam a cavalo. Estado transitório, ele é muito marcado pelo verbo estar. Por exemplo, eu estou feliz. Quer dizer, eu estou agora, mas pode ser que mude. Então, o verbo estar tem essa característica. Por isso que a letra B é resposta, porque não está a explicação não é essa aqui. Andam a cavalo, inclusive você não tem nem a ideia de um verbo de ligação, né? O verbo andar aqui é a ação de andar mesmo, é um verbo intransitivo. A cavalo é uma locução adverbial, então errada mesmo. Estado permanente, são brasileiros, o verbo ser, ele indica sim o estado permanente. Aparência, os dias parecem menores no inverno. Continuidade, as escolas permanecem abertas. Então, realmente, só a letra B que está classificada de forma incorreta, até porque o verbo que eu tenho aqui é verbo intransitivo. Legal? Então, olhe para mim. Claro, é uma parte, o predicativo do sujeito objeto, geralmente as questões não vêm diretamente ligadas a essa classificação. Mas você vai encontrar isso em construções, por exemplo, para indicar se é voz passiva, se não é, para saber o tipo de verbo que você tem, a transitividade do verbo. Então, é importante que você saiba identificar os predicativos, para que você também entenda a frase como ela foi construída de forma geral. Então, eles compõem o predicado, por isso que eles se tornam importantes na hora da leitura, da interpretação, de entender como a frase foi construída. E vale a pena entender como eles aparecem, porque eles fazem muito sentido, eles trazem muito sentido. Então, eles atribuem características, e a parte semântica é bem importante em relação ao predicativo. Então, siga os seus estudos aí e até o próximo encontro.